O que nós temos aqui então é um objeto novo descoberto no centro da Via Láctea que ficou presente nos radares por algumas semanas e depois desapareceu por completo. E o objeto tem um comportamento diferente de todos os outros corpos celestes que nós conhecemos. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita, que já está lhe avisando há algum tempo que coisas estranhas vão começar a acontecer aqui nesse planeta. E eu vim aqui para lhes contar sobre uma notícia que saiu na CNN Brasil. Se liga no título da notícia. Estranhas ondas de rádio vindas do centro da Via Láctea espantam os cientistas. Vamos entender então o que é isso? Primeiramente, nós vamos ler juntos a notícia que saiu na CNN e depois eu tenho pontos interessantes para observar com vocês. Luz que tem origem no coração da galáxia, acende e apaga, gira com o tempo, causou espanto nos cientistas. Cientistas espaciais detectaram ondas de rádio incomuns vindas do centro da Via Láctea. O sinal de energia é diferente de qualquer fenômeno estudado antes e pode sugerir um objeto estelar até então desconhecido. De acordo com um novo estudo publicado pelo Jornal de Astrofísica da Escola de Física da Universidade de Sydney, chamou a atenção do principal autor do novo estudo, Zhiteng Wang, estudante de doutorado da Escola de Física da Universidade de Sydney. O brilho do objeto, que varia dramaticamente em uma sequência de acende e apaga sem uma lógica específica. Entre aspas, a propriedade mais estranha desse sinal é que ele tem uma polarização muito alta. Isso significa uma luz que oscila em apenas uma direção. Mas essa direção gira com o tempo, disse Wang em um comunicado à imprensa. A equipe inicialmente pensou que poderia ser um pulsar, que é um tipo de uma estrela densa de nêutrons morta que gira rapidamente, ou um tipo de estrela que emite grandes explosões. Os sinais dessa nova fonte de ondas de rádio, no entanto, não correspondem ao que os astrônomos esperam desse tipo de estrelas. O objeto inconstante recebeu o nome de suas coordenadas no céu. ASKAP, e esse ASKAP é exatamente o nome do telescópio que descobriu esse sinal, J173608.2-321635. Entre aspas novamente. Esse objeto foi o único que começou invisível, tornou-se brilhante, desapareceu e depois reapareceu. Esse comportamento foi extraordinário, disse a coautora do estudo, Tara Murphy, professora do Instituto de Astronomia de Sydney e da Escola de Física da Universidade de Sydney. O objeto foi inicialmente localizado durante uma pesquisa utilizando o radiotelescópio conhecido como ASKAP, Australian Square Kilometre Array Pathfinder, que possui 36 antenas que funcionam juntas como um telescópio no Observatório de Radioastronomia de Murchison, na Austrália Ocidental. Outras observações foram conduzidas com o radiotelescópio de Parkes, em Nova Gales do Sul, também na Austrália, e com o outro telescópio MERCAT do South African Radio Astronomy Observatory, na África do Sul. No entanto, o telescópio Parkes falhou em detectar a fonte, ou seja, só o telescópio da Austrália que conseguiu. Tentamos então o radiotelescópio MERCAT mais sensível na África do Sul. Como o sinal era intermitente, nós observamos por 15 minutos ao longo de semanas, na esperança de vê-lo novamente, disse Murphy no comunicado. Entre aspas, novamente. Felizmente o sinal retornou, mas descobrimos que o comportamento da fonte era dramaticamente desconhecido. A fonte desapareceu em um único dia, embora tenha durado semanas em nossas observações anteriores pelo ASKAP. Murphy disse que telescópios mais poderosos como o Square Kilometre Array podem ajudar a resolver o mistério. O Square Kilometre Array
será o maior radiotelescópio do mundo e vai ser concluído na próxima década. É importante, gente, de mencionar que esse é o tipo de onda que a gente nunca captou, recebeu ou teve contato antes. Parece aquele filme lá da Judy Foster, sabe? Contato, que ela recebe, né? Contato através de ondas de rádio. O que nós temos aqui então é um objeto novo, descoberto no centro da Via Láctea, que ficou presente nos radares por algumas semanas e depois desapareceu por completo. E o objeto tem um comportamento diferente de todos os outros corpos celestes que nós conhecemos. Só que esse sinal não foi detectado agora em outubro, porque essa notícia saiu dia 11, e aí as pessoas começaram a me mandar como se isso fosse uma coisa nova. Só que isso não é novo. A primeira vez que esse sinal foi detectado foi em 2019 e ele já foi avistado por mais de 13 vezes desde então. Como esse sinal nunca dura mais do que poucas semanas e não tem uma agenda previsível, e o que eu quero dizer com agenda previsível é que coisas naturais possuem comportamentos naturais. E eu explico. Por exemplo, o nosso Sol. O brilho dele é intenso e natural e existem pulsos que são recebidos aqui na Terra a cada 8 segundos. Então isso é previsível, é uma agenda previsível de um corpo natural. Porém, esse objeto, por outro lado, ele não se comporta de uma maneira padronizada. O que isso significa? Significa que talvez não seja um objeto natural. Já existem diversas especulações dos cientistas para tentar entender o que realmente é esse objeto. A primeira hipótese deles foi de ser um magnetar. O que é um magnetar? Basicamente é uma estrela de nêutron. É uma estrela muito condensadinha, que ela fica tão condensada que ela fica extremamente energética. E ela começa a soltar essas ondas de energia eletromagnética que saem por todos os lugares. Esses bursts de energia, esses bursts de rádio, que essas estrelas muito condensadas soltam, elas podem ser sentidas de todo o universo, não só dessa em específico. Só que a questão é que quando a gente lê estranhas ondas de rádio foram detectadas no centro da Via Láctea, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que existe um alienígena sentado lá na sua cadeirinha emitindo ondas de rádio, utilizando um rádio, ou um telégrafo, ou qualquer coisa que emita ondas de rádio para vários lugares, e de repente a gente captou e naturalmente a gente entende que esse tipo de notícia é a notícia: os ET chegaram. Mas não é bem assim e eu explico. Ondas de rádio também podem ser produzidas por objetos do nosso sistema solar, objetos naturais, que possuem extremos campos magnéticos. Então, embora essa notícia tenha uma dupla interpretação no texto e faça com que a gente acredite que a ciência finalmente encontrou vida e que essa vida também utiliza rádio como meio de comunicação e que essa vida está nos enviando ondas de rádio, a verdade verdadeira mesmo é que os cientistas apenas encontraram um novo tipo de corpo celeste, ou seja, um objeto que eles nunca tinham visualizado antes. E qual é a tendência quando essas matérias saem? As pessoas leem o título, encaminham essa matéria para mim em até um tom desesperador, tipo: Carol, socorro, esclarece isso pra gente. Só que se você entrar na própria notícia e você ler, você vai entender que a notícia tem duplo sentido, ou seja, ao mesmo tempo que a notícia está te falando que um objeto novo foi encontrado, existe ali uma dúvida do que poderia ser esse objeto. Por quê? Porque a ciência não sabe. Só que essa notícia tem um cunho muito mais de astronomia, de cosmologia, ou seja, de estudo dos astros mesmo, do que propriamente de um contato com seres de outros planetas. Mesmo porque, gente, se fosse de fato recebemos uma mensagem e não estamos sozinhos no universo, que a gente não tá, a gente já sabe, mas a ciência precisa de provas. Então, se fosse a prova mesmo, o público, eu, você, nós seríamos os últimos a saber de tudo isso. Porque a gente é bem iludido nesse assunto. Então, o que eu acho realmente é que esse contato já existe há muito tempo, só que a gente não vai saber. Por quê? Porque nós não estamos preparados para essa conversa. Nós temos problemas maiores para resolver aqui dentro primeiro. Inclusive uma crise, uma bizarra crise econômica,
que está vindo aí para os próximos 5 anos. Então, assim, se eu fosse você, eu começava a resolver os problemas daqui primeiro, antes de procurar problema lá fora. Em todo caso, vocês pediram para eu esclarecer essa história, então está esclarecido. Segure a Pires vocês sabem, a perisquita, né? Então fiquem tranquilos, tá tudo bem. E se você gosta desse tipo de conteúdo que eu faço aqui falando, desvendando e comentando os mistérios alienígenas, todas as segundas-feiras aqui no canal é 100% dedicado a esse tipo de mistério. Então volte aqui no canal, faça sua maratona e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Beijos e goodbye!